Eu estava trabalhando com os índios da Xinca, no Acre. Estou preparando um trabalho maior sobre a Amazônia. E eu fui saltar um igarapé. Esse é meus amigos do canal Jax Patriota. Eu consegui saltar, mas escorreguei. O sol estava molhado, eu quebrei o joelho. Documentário sobre Sebastião Salgado. Ele mesmo falando aí na entrevista. Paris e tinha quebrado bem. Eu tive que fazer 2 operações e parei 6 vezes. Então eu resolvi voltar nas minhas fotografias da Serra Pelada, porque eu sabia que eu tinha uma história maior. Eu trabalhei muito na Serra Pelada. Nós entramos na prancha de contato. Eu tinha esquecido, mas eu pude observar que eu tinha uma quantidade incrível de retratos. Isso foi uma das coisas que nos tocou também. Absolutamente, é das pessoas, a fisionomia das pessoas. Quem estava dizendo que eles estavam felizes de estar ali, eles estavam procurando, querendo achar o ouro. Então uma coisa assim, e outros assim, que a gente estava vendo, estavam muito cansados. Então tem muitos retratos com muitas fisionomias diferentes. Então foi aí que eu achei que dava um livro, que dava documentário maravilhoso, viu, gente? Estou aqui admirado. Você contar como é que você chegou lá? Eu quis fazer essas fotografias pela primeira vez em 1980, quando descobriram a mina. Eu pedi autorização, como nós ficamos exilados na França durante 11 anos, quando eu solicitei autorização, não tive autorização. Tentei outra vez em 81, 82, 83, 84, 85 e 86, quando a mina passou a ser dirigida pela cooperativa dos proprietários de barranco e dos trabalhadores, eles me deram autorização. Então, eu me organizei com um padre do meu pai. Ele tinha uma paixão pelo ouro. Ele era mortivo pelo ouro. Então, onde tinha garimpo, ele ia, vendia um bocado de gado, ia. Mas tudo aconteceu a Serra Pelada, ele vendeu foi tudo. Vendeu fazenda, vendeu gado, mudou com a família, lá para relativamente... Diretamente aqui do canal YouTube Jackson Patriota. E foi para a Serra Pelada. Era associado em um dos barrancos da Serra Pelada, que empregavam umas 40, 50 pessoas, que tinha uma lona estendida, onde eles moravam debaixo, com todos os outros. E eles me deram um cantinho, eu armei uma rede, eu levei meio saco de arroz, meio saco de feijão. Entrevista com Sebastião Salgado, viu? Sobre Serra Pelada. E aí eu trouxe aquele material, contribuí com a dispensa, né, da equipe, eles me aceitaram no meio, eu vivi com eles durante 35 dias, comendo o que eles comiam, bebendo o que eles bebiam e vivendo com eles que me permitiam uma prosperidade. Mas quando você chegou lá, você não foi aceito, não. Logo que você chegou, você não foi bem aceito, não. O compadre do meu pai, ele fez uma bobagem sem saber o que ele estava fazendo. Nós somos do Vale do Rio Doce. Eu nasci no Vale do Rio Doce, meu pai, ele também. E quando eu vinha, ele começou a falar, o Tiãozinho está vindo lá do Vale do Rio Doce. E quem era proprietário daquele terreno que estava explorando a mina era a Companhia Vale do Rio Doce, hoje chamada Vale. E existia um boato que corria entre os proprietários de barranco, todo mundo que estava ali para encontrar o ouro, de que a Vale, em um momento qualquer, expulsaria todo mundo e ela mesma exploraria o ouro. Então, como ele começou a falar que eu vinha do Vale do Rio Doce, começou a correr. É história, viu, gente? É história. Alguém enviado pela Vale do Rio Doce. Então, quando eu cheguei na beira do barranco, no primeiro momento que eu cheguei aqui, eu olhei para baixo, que foi uma sensação tão forte que eu senti, aquele murmúrio baixo de mim. Canal Jackson Patriota. Pessoas, todos os pelos do meu corpo arrepiaram. Mas imediatamente as pessoas começaram a bater nos seus. A mina inteira fazendo barulho. Eu não compreendi, achei aquilo estranho, e todo mundo parou e começava a olhar na minha direção. Eu não entendi bem, comecei a fotografar, fui descendo, e cada trabalhador que passava transportando aqueles sacos, a maioria de lama, eu trombando em mim. Eu não tinha feito 20 metros de descida, eu já estava totalmente coberto de lama.
Eu achei aquilo muito agressivo. E quando eu cheguei embaixo, um policial, vendo aquela agressão em direção a mim, ele também agrediu. Ele virou para mim e falou assim: gringo, quero ver seu passaporte. Aí eu falei com ele: eu não tenho passaporte. Ele começou a discutir comigo, veio o segundo policial e me algemou. E os dois seguraram e me algemaram outra mão, fiquei algemado, com as minhas marcas verdes penduradas no braço, e começaram a me arrastar. Aí todo mundo começou a notar que eles não tratariam assim um espião, um enviado da base do Rio Doce, e que eles tinham se enganado, tinham alguma coisa errada. E tiveram trabalhadores que vieram me ajudar. Pegaram a bolsa, as costas. Eu caí, dois me levantaram, e o polícia me caiu, os polícias me arrastando de qualquer jeito. Eu cheguei debaixo da barraca que tinha o oficial da Polícia do Pará. Jackson Ele Patriota. Cabo, o que está acontecendo? Ele falou: eu estou trazendo esse gringo porque eu não queria lhe mostrar o passaporte. Aí eu falei: olha, meu senhor, eu não sou gringo, eu sou brasileiro como o senhor. Eu tenho a carta de identidade, ele pediu o passaporte. Eu falei: onde é que está essa carta? Eu falei: aqui no meu bolso. Aí ele mandou um soldado pegar, pegou, quando ele olhou, Emocionante. ele soltar, deu uma bruta, um trago assim, terrível. E eu voltei. Quando eu cheguei de volta na beira do barranco, aí foi um aplauso. Ele resolveu, abriu a minha dúvida, Abriu o caminho, né, para você trabalhar. Abriu o caminho. Quantos dias você ficou lá? Não, aí eu fiquei bastante tempo. Eu fiquei 35 dias. Era uma história sem muita saída, sem muita alternativa para quem trabalhava. A única coisa que existia ali era a expectativa de encontrar um lugar. E ficar rico, porque tem que explicar bem a situação, é que todo mundo ali participava de uma certa forma, se encontrasse o ouro. O barranco que encontrasse o ouro, ele acumularia todos os sacos de mineral que contivesse ouro. Depois que aqueles sacos são isolados, cada trabalhador que está ali só para transportar terra, que não tem dinheiro em nenhuma participação, ele tem direito a ter um saco. E o que é interessante nessas fotografias, YouTube Jackson Patriota. são os únicos pessoas da Serra Pelada que estão realmente rindo. Dinâmico. Porque eles conseguiram chegar no ouro. Eles vão obter o ouro. Tem uma coisa interessante que a gente não falou, é o seguinte: quando eles sobem nas escadas, Entrevista quando de eles Sebastião Salgado com para ele, buscar tá? mais saco embaixo, eles vêm correndo. Então é uma coisa muito interessante que a gente vê nas fotos, eles estão correndo. Inclusive tem uns que, não sei como é que eles não caem o tempo inteiro, porque é um negócio. E o que é impressionante, que para mim é impressionante ver, é que essas escadas, quantos trabalhadores naquelas escadas, numa escadinha só, Uma escada de quantos, 150, 200 e cada um metros. com 40 quilos nas costas. É o peso dele mais os 40 quilos. Porque aquelas escadas eram feitas ali mesmo, com uns pregos, com madeira cortada na mata ali ao lado. Você cortava, pregava madeira verde, a madeira seca, ela diminuía É um jogo, os né? matos, é um jogo. E quando quebrava um pedaço de escada, um trabalhador caía, ele levava 2, 3 com ele, entende? E não existia assistência médica. Então, ali era no limite. YouTube Jackson Patriota Era no Dinâmico. limite da subsistência. Arte, poesia Precisava ser e forte muito para mais. Mas era uma organização total. A Serra Pelada era, você olha as fotografias, você tem a impressão que é uma confusão, somente um aglomerado de homens trabalhando, mas cada pessoa daquela era conectada a um dos barrancos. E os barrancos eram pequenos, as construções eram de 2 metros por 3 metros. Mas cada 2 metros por 3 metros, você tinha 5, 6 pessoas cavando, tinha 4, 5 pessoas enchendo aqueles sacos de resíduos, né, que amoliam, eram terra, que tinham que ser retirados dali até chegar no filão de ouro, e uma grande quantidade de pessoas transportando. Cada concessão daquela empregava entre 30 e 40 pessoas. Tem uma foto muito interessante. Entrevista de Jackson E, Patriota marcado aqui, no ó. chão, Ou melhor, com Jackson o soldado Patriota, marcado, youtuber. salgadinho, isso aí São era centenas, ali lugar- tem pelo lugar menos novo. 400. Entrevista com ele. Sebastião Salgado. Aquilo valia uma fortuna, porque
Normalmente, quem chegava na lista, Assunto Serra Pelada. colocava o nome na lista, era dele, mas ele era um simples peão que chegou lá, ele não tinha dinheiro. Então ele procurava um investidor, o que eles chamavam lá de capitalista. Então tinha o capitalista e eles, que o produto era meio a meio. Existia uma grande organização que foi feita através de regras locais, inteiramente locais. Não existiam, não respeitavam a Constituição Nacional, não respeitavam as regras do Estado, respeitavam as regras locais que foram estabelecidas por eles mesmos. Tem uma fotografia impressionante de um homem segurando acho que é um fuzil, né? O cano da fuzil. O cano do fuzil do soldado. Então, aquele homem parece até um gladiador, né? Com os músculos da perna, o músculo do braço, uma pessoa muito forte. Por que essas coisas aconteciam ali? Olha, a Serra Pelada é um local que tinha uma violência latente muito grande. É claro que era um lugar onde não existiam mulheres. As mulheres eram proibidas. YouTuber Jackson Patriota. E naquele local isolado, né, Dinâmico. condições de vida difíceis, então a tensão subia muito. E a tensão principal era a luta de classes que eles tinham ali. Os policiais armados, bem vestidos, bem alimentados, eles abusavam do poder deles. Então, eles eram armados, eles tinham o direito de impor. Há aqueles trabalhadores que eles consideravam o proletariado mais baixo que existia no mundo. E aqueles trabalhadores eram todos milionários em potencial. E eles viam os policiais como um simples lacaio do Estado. Então, ali era conflito direto. Tem essa fotografia que a Lélia acabou de falar, sobre esse policial que ameaçou o trabalhador, que ele segura no cano do rifle, e quando você olha do outro lado, na outra mão do policial, ele já está com um revólver na mão, com o dedo no gatilho. E às vezes, esses policiais atiravam. E muitos deles foram linchados, porque um policial, no meio de centenas, às vezes milhares de trabalhadores, eles eram linchados. Tem uma fotografia que é interessante, de um policial que está sendo arrastado, você tem a impressão que ele está morto, ele não está morto, ele está bem quebrado. Eles pegaram, ele está sangrando pela boca, tem um trabalhador com o revólver dele na mão, eles tiraram até a roupa dele, enfiaram a calça dele ao contrário, ele está com a calça enfiada ao contrário, ele estavam arrastando aquele policial e jogaram na porta do que era a barraca que representava a delegacia. Então, ali o conflito era muito forte, muito latente e engraçado, aqueles trabalhadores todos ali, eles tinham, o que levou eles ali foi um sonho, e o sonho deles era o ouro. A partir desse trabalho aí, é fácil de a gente falar da nossa organização, do nosso estúdio, lá em Paris. Nós somos muito complementares, porque no final das contas, a gente se deu conta na vida de que o que eu gosto, o que eu sei fazer, Sebastião não tem o mínimo interesse. Então, E não sei fazer. Exatamente, não sabe fazer. Então, o que eu faço? Eu edito as fotografias com o Sebastião, nós editamos tudo juntos, depois tem uma quantidade de fotografias enorme. Então, aí eu estou faço sozinho a edição das exposições e dos livros. Depois dessa edição, aí eu começo a trabalhar o desenho e o design do livro e depois como é que a gente vai fazer a exposição. O que é interessante na parte dos livros da Lélia, como a Lélia desenha bem, isso é uma coisa que me toca. Às vezes ela faz um livro todo pequenininho, miniatura, o livro, aquelas fotografias desenhadas, desenha tudo, põe na sequência que ela quer colocar no livro, depois ela faz assim com aquele livrinho, põe na mão, vai passando a foto que ela acha que não funcionou ali, ela passa outra vez, ela tira e põe outra, desenha outra. Mas é muito interessante, você pega um livro, você faz assim, aí você vê o desenho. É uma coisa assim, quase como música. Sabe? Você até escuta a música do livro. É uma coisa assim,
É interessante, por isso que esse livro, esse pequenininho, eu faço pequenininho, justamente para ter essa ideia. Se realmente esse desenho também está muito bom. Que, aliás, as fotos da Serra Pelada já foram em outro livro há muitos anos atrás, em 93, que nós fizemos um livro sobre os trabalhadores no mundo do trabalho manual. A Serra Pelada foi feita para esse livro, absolutamente. Foi feito para esse trabalho, né? Que virou livro e virou exposição. Por exemplo, essa exposição, ela correu 70 museus no mundo. Até hoje ainda corre. Então, quer dizer, foi em 93 que nós fizemos. A primeira exposição saiu em 93, os livros, e o livro também. O fio condutor da apresentação do trabalho são as fotografias. Mas o tempo que eu gasto na fotografia, o tempo que eu passei na Serra Pelada, ele não é nem 1% de todo o tempo de trabalho que foi gasto para editar, para você desenhar os livros, para conceitualizar, para preparar as exposições, para visitar os museus, o design. Né? A parte realmente da fotografia é menor. É isso aí, gente. YouTube Jacques Patriota Dinâmico. Aí o seu poeta do sertão do Pajeú, mostrando aqui bem, olha que maravilha. Agora vamos ver aqui. Opa. Uma pequena maquete sobre Serra Pelada. Fotografia. Vamos acompanhar aqui o amigo aqui, passando aqui, né? Obrigado aí, amigo. Quem ama história, quem ama saber, quem ama conhecimento e a história, as verdadeiras histórias de Serra Pelada, está sendo aqui passado para cada um de nós. Amigo, obrigado aí. É o canal YouTube Jacques Patriota Dinâmico, poeta do sertão do Pajeú. Vamos encerrar assim.